falar hoje sobre ser vítima. O que é isso? Recebi um pedido de uma pessoa, ela me colocou assim: olha, Marisa, se possível, comente sobre vitimização. Vejo muitos jovens se sentem mal por serem quem são e, no geral, parece que quanto mais opressão a pessoa sofre, melhor, como se isso fosse algo bom. E, de fato, isso que ela colocou é a própria definição da vitimização, né? Do sentimento de ser vítima, e que é bastante diferente da depressão, porque normalmente na depressão é comum que a pessoa sinta ela como a causadora dos problemas, é como se ela fosse o algoz da situação. E na vítima não, ela se sente punida pelas outras pessoas, sente que as outras pessoas que são cruéis. Então, nessa situação de vítima, ela está livre de se sentir responsável. Eu acho que essa é a palavra. Ela não é responsável pelo problema. Na depressão, a pessoa se sente responsável. Eu que sou uma pessoa ruim, eu que sou uma pessoa ineficiente, eu que não sou capaz. Essa coisa da depressão é muito voltada para ela mesma, para a autoculpa. Agora, na vitimização, não tem tanto a coisa da culpa. A culpa é do outro. Foi o outro que fez isso comigo. E aí eu tô bonito nessa situação. Uma coisa é ser vítima e outra coisa é se sentir vítima. Por exemplo, o que é uma vítima de fato? Teve uma enchente e a pessoa perdeu todas as coisas da casa dela. O que ela pode fazer? Sair ajudando as outras pessoas. Vem cá, eu já perdi tudo mesmo, tá? Nem adianta olhar para minha casa. Mas você, eu tô vendo que você pode salvar ali tua geladeira, tua mesa, então vou lá, vou junto, vamos carregar. Essa pessoa de fato foi vítima, ela perdeu tudo que tinha, mas ela não se vitimou, né? Ela levantou, agiu e foi atrás de alguma solução que podia ser possível para alguém. Outras pessoas já se sentem vítimas por qualquer coisa. Uma pessoa que foi passada na frente numa fila, né? Passaram na frente dela numa fila, pode acabar com o dia dela. Ela pode se sentir arrasada, que olha o que fazem comigo, olha que ninguém me respeita, ninguém tem consideração por mim. Acaba com o dia, acaba com a semana dessa pessoa se sentindo vítima. Não sou eu a pessoa que vai dizer o que é justo vitimar uma pessoa e o que não é justo. Que alguém pode falar, mas se a pessoa se sente mal com isso que aconteceu, por que a gente está condenando essa pessoa por se sentir mal? De fato, tem algumas situações que é meio que um consenso, né? Todo mundo entende que a pessoa sofra quando, por exemplo, uma pessoa perde um filho por acidente, por doença. Todo mundo compreende, não, é um momento de dor, realmente é uma coisa muito, muito sofrida. Agora, outras situações, por exemplo, uma pessoa foi demitida, ela pode ter ficado feliz. Ela falou, opa, não era o que eu queria, mas de toda forma eu estou percebendo que eu devia mesmo ter saído daquele emprego, eu já devia estar procurando outra coisa para mim, aquilo não me deixava feliz e enfim, foi uma oportunidade para eu me mexer, né? Não foi vítima. Algumas situações são mais devastadoras que outras, como por exemplo, quando acontece alguma coisa de fora para dentro, a gente entende que é devastador, mas sempre existe alguma possibilidade de se trabalhar uma superação. Considero mais devastador quando a pessoa se sente vítima por ser quem ela é, por pertencer ao grupo cultural, social, étnico ao qual ela pertence, pela orientação sexual dela, porque são situações que não dá para mudar. A pessoa se sentir vítima, se sentir mal porque é muito baixinha, porque é muito alta, porque é muito assim, muito assada, é uma situação que tem que se trabalhar a aceitação. É quem ela é, a identidade dela. E aí é sofrer para a vítima uma vida inteira por conta de uma situação que não tem o que se fazer. Nessas situações onde não tem o que mudar, eu vejo dois tipos de dinâmica. Algumas pessoas passam uma vida inteira sofrendo com a situação. Por exemplo, já conheci casos de pessoas, e talvez você também já tenha ou conhecido ou ouvido falar, pessoas que são homossexuais que passaram uma vida inteira negando a sua condição, negando para a família, tentando fazer a família feliz, mas passou uma vida inteira infeliz.
E outras pessoas sentem alguma vantagem nessas situações, como se fosse a oportunidade de alguém olhar para ela, de falar, olha, coitadinha, ó, como ela sofre. E são situações que acabam trazendo um benefício extra. Em psicoterapia, algumas teorias dão o nome de ganho secundário. Por exemplo, uma pessoa que sofre com síndrome do pânico, mas não quer o tratamento. Porque com essa doença ela conseguiu o carinho e a atenção do pai. O pai passou a acompanhar ela, como ela tem dificuldade para sair de casa, porque ela sente mal, o pai começou a acompanhar, começou a levar nos lugares, começou a se preocupar com ela. Um pai que nunca fez isso uma vida toda, de repente uma doença trouxe o pai para ela. E essa pessoa, ela pode até começar a tentar um tratamento, mas esse seu sentimento de que ela tem uma doença que vale a pena vai impedir totalmente a possibilidade de superação da doença. E o ser humano pode aprender a fazer esse tipo de coisa muito cedo. A gente vê crianças muito pequenas, talvez até bebês, né, simulando choro, simulando dor, simulando doença, porque passaram por algumas situações de aprendizado, né, onde elas perceberam, né, um autoaprendizado, elas ali identificaram que elas recebiam mais carinho, mais atenção, tinham mais a presença da mãe ou de outras pessoas quando elas estavam doentes. Aí elas passam a simular a doença, passam a chorar, passam a se comportar como se estivessem doentes quando não estão. Por quê? Estão se colocando no papel de vítimas para ganhar uma atenção extra. E ser vítima, né, sentir a pena das pessoas, olhar para as pessoas com cara de dó, para algumas pessoas pode ser humilhante. Algumas pessoas falam, não, não quero isso para mim, eu vou fazer de tudo para sair dessa. Mas para outras pessoas, a coisa pode ser até revigorante, ou alguns momentos da vida da mesma pessoa, né? Quantas vezes você que está me ouvindo não se pegou contando uma história triste, talvez colorindo um pouco mais uma história na hora que está passando para alguém, porque estava bacana, né, de colocar a sua dor, de colocar o seu sofrimento e ver na outra pessoa uma atenção especial, te ouvindo com uma sensação de que, olha, caramba, eu queria te dar um colo, queria te dar um abraço por tudo isso que você está me contando. E isso pode ter dado uma energia extra ali de caramba, né? São situações onde a dor acaba sendo vantajosa. Mas mesmo tendo um lado bom, que é receber mais carinho, mais atenção, tem um lado negativo que precisa ser trabalhado, que é o lado que da autoestima que vai se rebaixando, ou a falta de foco, né, na busca de soluções, de contornar o problema. Por quê? O problema tá bom. O problema de alguma forma está trazendo vantagem e isso pode impedir o progresso da pessoa e a verdadeira felicidade dela, porque ela está vivendo em cima de uma falsa felicidade. Eu posso dizer assim que é uma falsa felicidade. E a gente pode identificar, né? Quando uma pessoa, a gente mesmo está se colocando no papel de vítima, quando a gente começa a ter esse foco no sofrimento, quando a gente começa a falar muito só de problema, quando numa situação onde aconteceram coisas boas e coisas ruins, a pessoa só conta das coisas ruins. Quando ela vai passar o final de semana na praia e choveu por uma hora, mas teve todas as horas de sol, né, ela pôde desfrutar e ela fala só daquela uma hora de chuva, né? Parece que aquilo contaminou todo o final de semana e colocou por perdido toda a diversão que ela teve. Um outro ponto interessante é a profecia autorrealizadora. É a pessoa que tanto se sente vítima que acaba fazendo essas situações acontecerem sem perceber, até de uma forma inconsciente. Por exemplo, uma pessoa que se coloca como tendo muita dificuldade de relacionamento no trabalho dela, com aquele grupo de pessoas, porque ela acha que aquelas pessoas consideram ela muito chata. E por achar isso, ela se retrai, né? Às vezes você pode identificar até numa conversa, na fala dessa pessoa, ela fala, ai, todo mundo lá me acha muito chato, eu tenho muita dificuldade, eles não me integram no grupo, eu tenho muita dificuldade de me sentir bem naquele grupo. E tanto que eles fazem isso comigo que eu nem falo com eles, ele é um bando de gente snob. E aí a pessoa se entrega, que tanto que ela acha aquela turma um bando de snob, que ela se retrai, ela se fecha e não dá oportunidade para que a integrem no grupo, a profecia autorrealizadora. E por fim,
esse papel de vítima pode até trazer algum alívio para a pessoa em algumas situações. Ela pode até se sentir bem por estar sendo acolhida, por estar sendo ter mais atenção das outras pessoas, mas com certeza tira a responsabilidade dela no trabalho da solução.